Olá pessoal, esse é um recado rapidinho para quem está assistindo o canal. Se você estiver assistindo o canal pela primeira vez e gostou do conteúdo, se inscreve e ativa o sininho. E se você é um inscrito recorrente que acompanha nossas matérias, para não perder nenhum vídeo, também ativa o sininho e a gente se vê aqui na garagem. Saudações pessoal, mais um Garagem Listas no ar e hoje falaremos sobre um tema muito interessante por aqui. Bom, primeiramente está sendo um desafio aqui para a garagem criar conteúdo diferente toda semana. As nossas matérias externas, né, agora elas terminaram, todo o conteúdo foi gravado externamente, que eu suspendi as gravações dia 15 de março, mais ou menos lá no início da quarentena, e deixei de gravar matérias externas, matérias fora daqui de casa. Então é um desafio grande produzir esse conteúdo. Por outro lado, está sendo uma descoberta, tantos temas que a gente pode conversar, a gente pode falar, e eu estou gostando muito da receptividade aí de vocês, nossos seguidores, nesse momento complicado. Enfim, temos que buscar soluções, claro, esperemos que isso termine logo, mas eu estou fazendo a minha parte aí, trazendo aí o entretenimento, e as matérias semanais continuam, a gente continua com 4 matérias semanais, não tiramos nenhuma, só mudou um pouquinho por conta aí desse momento que a gente está vivendo. Hoje eu vou falar dos super sedãs. Eu escolhi 5 super sedãs que moram aí no inconsciente coletivo, né, de todo o Gearhead. E logicamente tem mais que isso, Belotti? Tem, claro que tem. Se a gente fizer uma lista, tem no mínimo 10, mas eu escolhi 5 justamente que foram bem significativos. Primeiro da nossa lista, um carro que tem um amigo que tem um deles, e eu gostei muito de guiar esse carro. É um daqueles carros raiz mesmo, como a gente pode chamar, né? É o BMW M5 da geração E34. Né? A gente sabe, o primeiro M5 é o da geração E28, que tem os 2 exemplares no Brasil. Até pouco tempo atrás não tinha nenhum, né? Vieram os 2. O E34 chegou em 88, ou seja, 4 anos mais tarde. O carro que trazia, eu acho que a geração E34 da BMW, assim como o E30, eles trazem aquele DNA BMW, não só do duplo rim, que hoje em dia é enorme, mas aquele duplo rim clássico, e traz aquela cara meio de poucos amigos, que é típico desses BMWs dos anos 80 e 90. Por isso que eu gosto do E36 também, né? A série 3 da geração E36, que são BMWs que tem realmente um espírito germânico, né, aquele espírito bávaro da BMW que a gente gosta bastante, né? É aquele carro que quando você olha no retrovisor o cara já vem pedindo passagem. Então esses BMWs para mim são os que têm mais personalidade. Eu já falei sobre isso recentemente por aqui. Bom, M5 E34 utilizava o famoso motor S38, um 6 em linha. A BMW tem uma tradição muito grande com motores de 6 cilindros em linha. Aliás, essa é uma configuração de motor que me agrada muito, eu gosto bastante do 6 em linha. Muita gente discute, mas isso é tema para outra pauta, né? Eu vou fazer uma pauta sobre isso, de Opala receber o V8 ou não, eu vou falar sobre isso, mas acho que o 6 em linha ele também deu uma identidade muito grande para o carro. E grandes modelos na história com 6 em linha, a gente falou dos japoneses já, né? Já falamos dos alemães, mesmo Mercedes, que voltou na linha AMG com 6 em linha em alguns modelos. Então, eu acho que os motores de 6 cilindros em linha, eles têm não só o aproveitamento da potência, né, mas o que eles extraem desses motores é algo incrível, além do ronco, né? A sinfonia do 6 em linha é fantástica. No caso do S38, que é um motor conhecido da BMW, um motor lendário também, ele foi oferecido em 2 versões, né, 2 litragens, 3,6 e 3,8 litros, e ele chegava até os 340 cavalos, né? Isso é uma coisa interessante para notar, porque a capacidade de aceleração, de retomada e o acerto dinâmico, a dirigibilidade da Z34 é algo fora do comum. Se você tiver a oportunidade de dirigir a M5 E34, dirija, não perca essa oportunidade, que é um carro que tem um desempenho muito legal, acima da média, bem acima da média mesmo. Fora o conjunto de suspensão também, que é um negócio fantástico. E vale ressaltar, uma das versões trazia um câmbio de 5 marchas e a outra 6 marchas, sempre Getrag. Uma coisa que sempre me agradou na história da M5 E34 é que ela foi a última M5 feita à mão, né? A gente vai ver umas cenas agora de um modelo que a gente, de 2 matérias que eu fiz com a E34 M5, uma matéria dupla com uma F10 e depois na sequência umas cenas que eu fiz com uma vermelha, que é um dos poucos exemplares que veio para o Brasil nessa tonalidade. Então
Confere aí. Que tem algumas características legais, entre elas, ela foi a última M5 feita à mão. Só isso já justifica muita coisa, já justifica o fato de ela ser um Young Timer. Além disso aqui, né? Curtiram, né? Putz, esse carro é demais, está na minha lista de sonhos de consumo. E fechando esse primeiro carro da lista, ela foi a primeira Touring M, né? Foi a primeira perua a receber o badge M, receber o logo M e toda a preparação que veio com isso, inclusive preparação mecânica, né? E suspensão. Como a gente sabe, os M's atualmente, a BMW acabou expandindo o M e de certa forma, na minha opinião, deu não uma popularizada, eles meio que deixaram o M como algo mais comum, mais simples, né? Eu acho que o M é algo que merece um lugar especial e esses carros dos anos 80 e 90, os M's, são M's totalmente legítimos. Segundo carro da lista, vamos falar de um grande rival da BMW, que foi o Mercedes, e nesse caso, um dos AMGs que eu mais gosto, também teria lugar na minha garagem. Olha aí o orçamento, precisa de bastante dinheiro para ter isso, mas enfim, sonhar não custa nada. E55 AMG, essa é a sigla, né? É um carro que sempre chamou minha atenção por uma série de fatores, pelo estilo. Essa geração W210 tem um estilo muito próprio, esses faróis na dianteira, né? A linha dianteira, ela tem muita personalidade e é um carro que tem um desenho muito bonito. Falando no caso da AMG, chegou ao mercado em 98. Esse conjunto de monoblocks, das rodas monoblock, é algo fantástico. A monoblock combina com tudo, combina até com a 190. Eu acho um pouquinho grande para 190, mas ela combina também porque é uma roda aí contemporânea, digamos assim. Mas o E55 AMG trazia características interessantíssimas. V8, 5,4 litros, 354 cavalos e uma coisa que faz falta nos Cosworth com câmbio automático, que é o câmbio de 5 marchas, né? A quinta marcha, ela dá uma liberdade para o carro, e a própria relação das marchas, ela trabalha de forma diferente, né? Os AMGs nessa época já tinham uma relação de marchas própria e mais esportiva em relação a outros modelos da Mercedes, por exemplo o E430 ou E320. Então a AMG, as 5 marchas são bem aproveitadas, mesmo sendo um automático. O motor M113, famosíssimo na linha Mercedes, um belo V8. Eu falei recentemente dos carros de Le Mans, e a Mercedes usava, né, esses motores também na pista, o que é fantástico. E só para fechar aqui, o 0 a 100 nela de 5,3 segundos, máxima limitada em 250 km por hora. E também uma coisa legal da E55, dessa geração, é que ela foi um dos carros mais rápidos, os sedãs mais rápidos do mundo na sua época, trazia aquele volante em 2 cores. Enfim, tive a felicidade também de gravar uma matéria com esse carro e vocês vão rever agora um trechinho numa das cores mais legais, que é o azul com os vidros azuis. Esse exemplar realmente vale a pena dar uma olhada. Cara, é fantástico. Transmissão de 5 marchas. Essa transmissão, ela se adapta ao estilo do motorista. Então, se você dirigir tranquilamente, ela vai
mudando as marchas aí aos 2.000 giros e tal. Se você enfiar o pé, ele vai mudar a marcha lá em cima. E isso é que é legal, porque é um carro que nos kickdowns ele responde prontamente. Ou seja, é um carro com um conjunto muito legal de suspensão também e de câmbio, né? Terceiro carro da lista, agora a gente sai do velho continente e vai para os Estados Unidos. Eu vou falar de Chevrolet Impala SS. O Impala, como a gente sabe, ele tem uma história bem longa, um veículo de luxo da Chevrolet. Ele foi lançado lá em 57, né? Mas o Impala SS que eu quero falar não é o da década de 60, é o Impala SS da 7ª geração. Carro que chegou ao mercado, ele foi apresentado, né, como um carro conceito em 1990, trazia um V8 de 8,2 litros, 500 polegadas cúbicas, e 4 anos mais tarde ele chegou efetivamente ao mercado. Esse Impala SS é um carro que eu conheço há vários anos, e a primeira vez que eu vi ele, eu falei, meu Deus, que carro lindo! É um carro que tem uma personalidade muito grande, é aquele típico banheirão norte-americano, mas ele trazia, além de ser uma versão esportiva, né, dos Caprice, ele trazia o LT1, famoso V8 com 1,7 litros, porém equipado com o Police Package, o famoso pacote policial que equipa as viaturas americanas há décadas, né, as viaturas estadunidenses. Esse pacote policial ele inclui suspensão mais rígida, os amortecedores com maior carga, também uma outra coisa, o sistema de arrefecimento é maior, ou seja, é um sistema, um pacote policial das viaturas, ele é um pacote que ele, no caso do Impala SS, trazia uma suspensão com detalhes mais esportivos e o pacote policial, ou seja, esse pacote você tem uma suspensão que aguenta mais o tranco. Falando papo reto, como dizem aí, né? Falando exatamente o que é o pacote policial, é exatamente isso. Então são carros que aguentam mais o tranco, carros feitos para poder não só aguentar o dia a dia, né, do patrulhamento, como perseguições, eventualmente passar em buraco, saltar alguma coisa, entrar no acostamento de lado. Os carros são testados no limite, né, para receber esse pacote policial de suspensão, de freio, de arrefecimento. Então o Impala SS vinha com isso de fábrica também. 260 cavalos, rodas de 17 polegadas, como eu falei, é um carro que eu acho sensacional, o estilo dele, teria um dele sem pensar duas vezes, 0 a 100 em 7 segundos, e a versão Callaway, que, como a gente sabe fazer Corvette, se especializou na linha Chevrolet, ele tinha 404 cavalos. Enfim, Impala SS, vamos ver se chega um por aqui em 2024, mas é um carro que, cara, tenho muita vontade de gravar matéria com um deles. Mais um da lista. Esse aqui é um carro conhecido por todo entusiasta. Diz a lenda que tem um no Brasil, quer dizer, tem um, já vi foto dele em oficina, mas é um carro que ele é uma lenda, porque ninguém sabe onde ele está, onde ele foi parar, qual é o paradeiro, o que aconteceu, se deu problema, se fundiu o motor, se deu problema no arrefecimento, enfim, é o Lotus Carlton. Esse carro é o Omega Lotus, também conhecido, ele tem uns 3 nomes diferentes, e é um carro que, o estilo dele é incrível, ele é um Ômega, claro, partiram de um Ômega originalmente. A Lotus pegou esse carro, pegou um Ômega original, que foi um grande sucesso na Europa, né? E fez uma mudança sutil inicialmente, mas que gerou muito resultado, especialmente para a proposta, especialmente naquele período. Pegou o motor de 6 em linha, 3 litros, aumentou a cilindrada para 3,6 litros e colocou lá 2 turbinas Garrett para conseguir extrair 382 cavalos desses 6 em linha. Então a gente imagina duas coisas nesse carro. Primeiro é o estilo dele, o body kit, jogo de rodas, o aerofólio discreto na traseira. Ele é um carro que ele tem um aspecto esportivo, né? E isso que mais me atrai nele, né? O carro anda muito, fizeram todo o trabalho de suspensão, de freio, relações de câmbio também, né? Que ele usa, inclusive, o câmbio dele não é o mesmo que era oferecido no Opel na época. Ele usa um câmbio ZF do Corvette para gerenciar esses 382 cavalos. Uma coisa bacana desse carro é que o motor dele tem várias peças internas forjadas, justamente para não quebrar, afinal é um 6 em linha biturbo, entre eles pistões forjados, né? Daí você pega o trabalho que foi feito na suspensão, freios, discos de freio de 328 milímetros, ou seja, o carro acelera muito e freia muito. Acelera muito, 0 a 100, 5.2 e a velocidade máxima 285 km por hora.
Só por aí já dá para ter uma ideia de como esse carro é monstruoso e como seria legal ver esse carro andando por aqui. Enfim, se alguém tiver notícia desse carro real, comenta aí que a gente vai atrás dele, pelo menos para vê-lo ao vivo, né? É uma curiosidade que eu tenho. Mas também é um carro que está na minha lista de pautas internacionais e, claro, é um super sedã que não podia faltar na nossa lista. E o último carro dessa lista de hoje é o Audi S8. Audi S8 de segunda geração. Pô, Belotti, mas o de primeira geração é mais bonito. Concordo. O Audi S8 de primeira geração tem 335 cavalos no V8. Eu acho ele fantástico. Esteticamente é um carro lindo. Seria a minha escolha se fosse comprar um Audi S8. Mas o da segunda geração, ele traz uma pimenta a mais no motor, que é algo simples. Eles pegaram o motor do Lamborghini Gallardo, um V10 de 493 cavalos e colocaram no Audi. Na verdade, no Lamborghini ele tem uns 550 cavalos mais ou menos. Deram uma restringida um pouquinho na potência, 493 cavalos, nada mal para um sedã, para um super sedã, um sedã familiar para andar na autobahn. E esse carro, o Audi S8 segunda geração, o 0 a 100 dele 5.1 e a velocidade máxima, como todos os carros alemães, eles têm um acerto lá, uma combinação entre eles é limitada a 250. Mas o que é bacana do Audi S8 não só é a parte de engenharia, colocar o V10 um sedã familiar, um sedã esportivo familiar, mas a questão do ronco. Procura aí no YouTube, tem vários vídeos desse carro com o escape esportivo, escapes bem elaborados e é algo sensacional se ouvir um sedanzão daqueles com mais de 2 toneladas roncando bonito desse jeito. Muito bem, fechamos aqui a nossa lista dessa semana. Semana que vem no Garagem Listas eu vou falar de hot hatches. Enfim, aguardem, acompanhem na quinta-feira que vem que esse tópico de hot hatches é algo que me agrada bastante e todo mundo que curte carro também acha legal a história desses pequenos veículos endiabrados. Enfim, fechando a matéria de hoje, fiquem firmes, fiquem em casa, quem puder, lógico, e vamos em frente aí, sair dessa situação e seguir aqui com conteúdo semanal na garagem. Obrigado pela audiência, grande abraço, até mais.